Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português da Cocoa Presbyterian Church. Cocoa Presbyterian Church é uma igreja americana aqui na Flórida. Eu sou pastor aqui desde 2014. Desde 2014 eu sou pastor aqui dessa igreja. A igreja toda americana, tudo em inglês, mas durante o Covid nós começamos a fazer esse culto em português para abençoar as pessoas que não estavam podendo ir na igreja. Lembra daquela fase terrível, né? Então o pessoal não podia sair de casa, aquele negócio todo, e muita gente ficou trancada dentro de casa. As igrejas ainda não tinham internet, culto ao vivo, transmitido pela internet, aquele negócio todo. Foi uma luta naquela época, a gente teve que aprender a fazer essas coisas correndo para ajudar os membros da igreja que não podiam sair de casa, e a gente tinha que continuar abençoando. Então a gente resolveu fazer em português, porque tinha muitos brasileiros na área que não podia também, né? E as igrejas não tinham condição de fazer o culto em português pela internet. Então nós começamos a fazer, estamos fazendo até hoje. Então não sabemos quanto tempo nós ainda vamos continuar fazendo. Mas a ideia é te abençoar, trazer uma palavra de Deus para você, trazer uma música, um encorajamento para você, orar com você, para te ajudar aí no fim de semana, adicionar, né? Eu espero que você tenha a sua igreja, que você vá à igreja, é só adicionar, né? Uma bênção a mais para aqueles que precisam, Então esse é o nosso objetivo aqui. Não temos grandes objetivos, né? Nós não temos nenhuma igreja aqui em português aqui na minha igreja, né? Nós não temos, né? Não tem muito brasileiro, tem brasileiro na área, mas não o suficiente para montar uma igreja presbiteriana aqui, né? Então por isso que não tem concorrência, né? Então você pode compartilhar com o pessoal lá da igreja que não tem concorrência. A ideia não é concorrer com ninguém, a ideia é só adicionar e te oferecer, né, uma bênção para você durante esse momento, né? Esse é o grande objetivo. Você pode se inscrever no nosso canal, pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Durante a semana eu tenho um Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo esse culto, chama um Pingo de Prosa. São devocionais pequenininhas, 4, 5 minutinhos, que eu lanço na hora do almoço, né? Na hora do almoço aí no Brasil, para as pessoas, de segunda a sexta, né? Para abençoar as pessoas durante a semana. E aí no final de semana a gente faz esse programa um pouco mais longo, né? E o objetivo é realmente te abençoar e te ajudar, te edificar, te encorajar na vida cristã. E eu gostaria de fazer isso orando por você. Então vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela tua graça para conosco. E nesse instante eu oro pelas pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração, tocar na vida, tocar no corpo, tocar na mente, Senhor. Aqueles que estão precisando de cura, que estão precisando de cura interior, aqueles que estão precisando ser restaurados na fé, que o Senhor possa realmente tocar na vida deles, abençoá-los, ajudá-los nessa caminhada cristã, Senhor, que tem muitas vezes sido tão difícil para nós. Dá graça para eles, ó Deus, dá graça para a família, abençoa, ó Deus, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, ó Deus, dá graça para a família, Senhor, nesses dias difíceis. E abençoa as finanças, ó Deus, abençoa as finanças, que o Senhor possa abrir as portas certas, que o Senhor possa manter, ó Deus, os trabalhos, ó Deus, para que eles consigam pagar as contas. Dá graça para eles nesses tempos difíceis financeiramente para o mundo inteiro, Deus. E fala conosco agora, trabalha na nossa vida, usa a nossa vida para abençoá-los. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu jogo uma música para te abençoar, te encorajar, né? E eu trabalhei com a Mocidade para Cristo durante muito tempo aí no Brasil. Depois, quando fui para Portugal, ainda estava ligado à Mocidade para Cristo. Depois me liguei, quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu vim para os Estados Unidos, eu me liguei com a Youth for Christ, né, que é a Mocidade para Cristo aqui nos Estados Unidos, da grande Nova York, né? Então eu trabalhei com eles durante um bom tempo, então eu fui ligado com a Mocidade. Então aí no Brasil, quando eu trabalhava, né, e se você está me assistindo aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil,
Eu trabalhei muito tempo com a Mocidade para Cristo e trabalhando com a para eclesiástica você acaba conectando com outras pessoas, Vencedores por Cristo, Rebanhão, Logos, e você vai ligando com outros Jovens da Verdade, você vai ligando com outros ministérios, né? E trabalha com eles, acaba trabalhando com eles. Então eu trabalhei com muitos deles, né? E foram bênçãos na minha vida. Eu espero ter sido bênção na vida deles, né? Então eu vou lá no fundo do baú e pego essas músicas antigas e coloco aqui para você, né? Alguns vocês conhecem, outros vocês não têm a mínima ideia, mas a ideia é te abençoar e te edificar com o louvor e com a mensagem dessas músicas maravilhosas que tocaram muito na minha vida, né? E eu quero compartilhar com você. Então vamos ouvir a música de hoje. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, e nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Amém, né? Amém. A música muito bonita, muito bonita. Que Deus possa te abençoar. Eu estou compartilhando com vocês durante esses dias mensagens baseadas no livro que eu acabei de escrever, né? Eu tenho vários livros publicados em inglês e português lá no Amazon. Publiquei no Brasil também, né? Livro mesmo de verdade, de papel, né? Alguns dos livros ainda estão
em circulação ainda aí, né? A Doutrina da Gravata, né? Agora tem a segunda edição, tem Pastoriano em Cidades Pequenas, e o Livro Vermelho dos Cristãos. Então ainda tem alguns livros que ainda estão no papel. Os Discípulos, né? Agora eu já tenho a segunda edição dos Discípulos. Então, mas a maioria deles está no Amazon, no Kindle. Então você pode acessar lá no Amazon e você acha. Eu acabei de lançar um livro, né, que eu vou pôr o retrato dele aqui, chamado Aprendendo a Ser o Remanescente. Aprendendo a Ser o Remanescente. O remanescente é aquele que é a minoria, aquele que é a minoria fiel a Deus, né? Então, através da Bíblia toda, Deus fala do remanescente, né? Na época do povo de Israel tinha o remanescente, depois os cristãos se tornaram os remanescentes, né? O remanescente é aquele que é a minoria, e a minoria que permaneceu fiel contra tudo e contra todos, né? E nós estamos vivendo, o cristianismo em algumas partes do mundo está vivendo essa experiência, pelo menos na maioria na grande parte do mundo. Nós somos a minoria, né? O cristão fiel, né? O cristão que segue o Senhor, obedece a palavra, nós somos a minoria, né? E eu espero que isso aí mude, mas por enquanto essa é a realidade. E existem certas coisas que a gente precisa aprender como viver nesse tipo de situação e ser um cristão nesse tipo de situação. Então é isso que eu compartilho com esse livro. Então acessa o Amazon, vai dar um chego lá e adquire o livro para você ler as outras mensagens. São meditações ensinando pessoas a ser o remanescente, né? Como é que a gente pode ser o remanescente, né? Então essa é a ideia. Eu vejo a mensagem de hoje é uma mensagem muito importante para nós, principalmente nessa época em que estamos vivendo, que é aprendendo a ser o remanescente, a não desanimar, não desanime. Se você é o remanescente, se você é o remanescente fiel, não desanime, mesmo que pareça que está tudo perdido, está tudo, né, não tem nada ajudando, nem a igreja está ajudando, nem o povo de Deus está ajudando, mas se você aguenta firme, não desanime. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Números, capítulo 14, versículos de 1 a 8. Olha aqui, história triste, mas importante para nós na nossa meditação. Olha só o que diz. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua mensagem e pedimos que o Senhor agora fale através de mim, Senhor, para que essas pessoas que estão nos assistindo possam receber a tua palavra, serem encorajadas, serem animadas, apesar de toda a circunstância contrária. Dá graça para elas, ó Deus, e usa-me para edificá-las. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já participou de uma votação e você perdeu a votação? Você tinha certeza que o teu voto, a tua escolha era a melhor escolha possível. Isso aí não só na família, dentro de casa, mas na igreja, no país. Você votou e falou: meu Deus, aquele candidato, aquela opção, aquela proposta, não é? Às vezes não é nem a pessoa, é a proposta, né? Tem uma proposta lá na igreja para fazer esse tipo de trabalho, aquele tipo de trabalho. E você vota e você é voto vencido, e você tinha a visão clara que estava tudo certo, que aquela maneira que você estava pensando era a maneira correta, mas a maioria estava errada, aquele negócio.
Todos nós passamos por esse tipo de problema. Todos nós enfrentamos essa situação uma vez na vida, né? E às vezes mais de uma vez, né? Você tem certeza que a tua proposta é a melhor, é a proposta certa, e você é voto vencido. Todos nós passamos por isso, né? Nós perdemos quando tínhamos certeza de que poderíamos ganhar ou deveríamos ganhar. A gente devia ganhar porque essa é a proposta certa. A reação normal e esperada desse tipo de situação é o desânimo. Tem gente que chuta o balde, né? Mas a maioria das pessoas fica desanimado com a igreja, desanimado em casa, desanimado com o país, ou com a cidade, ou com o estado, fica desanimado. Como é que esse povo votou nessa situação desse jeito, né? A definição da palavra desânimo é a perda de confiança ou entusiasmo, é o abatimento, é aquela, você sente que aquele negócio, né? Aquela pancada, né? Aquele murro no estômago, né? Que diz, você perde o ar, fala, o que está acontecendo com esse povo, gente, que não consegue ver, né? Essa mistura de sentimento domina a gente nesse instante. Nós não conseguimos entender o que é que aconteceu. Perguntamos por que as pessoas não conseguiam ver a verdade, né? É o porquê Deus permitiu que isso acontecesse. Esse é o grande desafio para nós, é colocar Deus na situação. Como é que Deus permite esse tipo de coisa? Sendo a minoria, queridos, sendo a minoria ou remanescente, nos coloca nesse tipo de situação. É muito importante a gente saber disso. Nós não devemos deixar as circunstâncias nos superar ou tomar conta de nós, porque elas vão vir, essas circunstâncias, as situações da vida que nós perdemos vão vir, e a intenção é desanimar a gente. Nós não podemos e não devemos ser desencorajados nem desanimar, aconteça o que acontecer. E é na Bíblia essa história que eu li para vocês aqui, né? É uma história triste, mas que ensina a gente a respeito disso. Que história que é essa aqui que eu acabei de ler para você? Você que conhece a sua Bíblia, você já sabe qual que é a história, né? O povo de Israel, Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou para a terra prometida, e antes de entrar, eles estavam na boca da terra prometida, né? O livro de Deuteronômio, quando Moisés faz a recapitulação, quando o povo está para entrar de novo na terra prometida, ele fala assim, 11 dias de jornada, né? Então o povo estava assim, tirando tinta da trave da terra prometida. A terra prometida está logo ali, mas Moisés fala assim, olha, nós vamos mandar espias para a terra para ver como é que é a terra antes da gente entrar. E ele pega um espia de cada tribo, são 12 tribos de Israel, ele pega um espia de cada tribo e manda para dar uma olhada na terra. E os caras voltam, os caras olham tudo, vê tudo, pegam fruta, traz a fruta, aquele negócio. É uma pena que eles não tinham telefone, celular para tirar foto, aquele negócio todo, fazer aquele trabalho turístico de observação. E aí eles trazem o relatório, né? E o povo, a maioria dos espias, traz um relatório negativo da terra. O relatório tem gigante na terra, as cidades são fortalezas, tem muralha, né? Provavelmente eles passaram perto de Jericó e falaram, meu Deus, como é que nós vamos conquistar isso aqui? Não tem nem chance de fazer, não. E aí viram os gigantes, os filhos dos gigantes, os anaquins, aquele negócio todo, aqueles gigantes na terra, do exército. Nossa, nós não temos condição, né? Nós não sabemos lutar, nós éramos trabalhadores braçais no Egito, não era treinado para guerra. Não temos condição de lutar com esse povo, aquele negócio todo. 10 dos espias trazem um relatório negativo da terra. E 2 espias, Caleb e Josué, lutam contra eles, porque eles sabem que essa é a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra boa. E eles fazem um esforço tremendo para convencer o povo de que a terra vale a pena e que nós vamos vencer, nós temos condição de vencer esse povo. Deus vai entregar, Deus trouxe a gente aqui, Deus vai concluir o trabalho dele, Deus vai entregar o povo na nossa mão e nós vamos conquistar, né? Esses eram os 2 que estavam tentando convencer a turma, mas a maioria dos espias estava extremamente preocupada com a segurança, e apenas 2 eram 10 contra 2.
E aí o que nós vamos fazer? Vamos votar, né? Vamos votar, né? Provavelmente os líderes das tribos, dos clãs, vão votar. Tem os 10 espias de um lado, falando não dá, e tem os 2 espias do outro lado, falando não, vamos para frente. Os 2 espias com Moisés e Arão, quer dizer, os líderes estavam, né? E nós vamos votar e ver como é que a gente vai fazer. E a votação foi feita. E a maioria, qual que é a maioria que ganhou? Elas preferiram não entrar na terra prometida. Alguns até sugeriram voltar para o Egito. Falaram, gente, é melhor nós não estamos tão longe do Egito, né? Vamos voltar a ser escravo, né? Estava tão bom ser escravo, amassar barro todo dia para construir aquelas pirâmides, aqueles negócios. Estava tão bom, vida boa que a gente tinha. Agora estamos aqui, arriscados a morrer, aquele negócio todo, nesse deserto, morrer nesse deserto aqui. Foi um dia triste para os israelitas. E o versículo 6 e 8 é a reação de Josué e de Calebe. É a reação de Josué e Calebe. Eles são os remanescentes fiéis. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Zofoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Olha a dor, né? Isso aí representa o rasgar do coração, né? Rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é muito boa essa terra, gente. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nola dará. É o Senhor que vai dar a terra para a gente. E o Senhor já tinha dado a terra. Ele só queria que eles entrassem na terra. Terra que mana leite e mel. Não preciso te dizer, você conhece a história, né? Que eles não puderam mudar o coração das pessoas. E Josué e Calebe pagaram o preço pela falta de fé dos outros. Essa é a primeira importante lição que a gente aprende a ser o remanescente. O que é o remanescente, queridos? Ele vai pagar o preço da incompetência, ele vai pagar o preço da burrice, vai pagar o preço da cabeça dura, dos outros, né? O pessoal decidiu não entrar na terra e Deus falou: quer saber de uma coisa? Essa geração, quer dizer, esse pessoal que votou, são os que votaram, eles não vão entrar na terra. Moisés, sai daí, vão marchar. E eles marcharam 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Sabe o triste disso? É que Josué e Calebe e a família deles também marcharam 40 anos no deserto. Eles pagaram, e as famílias deles pagaram pela estupidez, pela cabeça dura, pela falta de fé do restante do povo. Eles pagaram. Preço caro, 40 anos no deserto. Josué, você imagina lá no acampamento, quando eles acampavam, né? Porque eles andavam um pouquinho, acampavam, né? Imagina o Josué e o Calebe um dia encontrando para tomar um café na barraquinha do Zé ali da tribo tal. Eles entram, vai tomar um cafezinho lá e conversam. Rapaz, era para a gente estar na terra prometida, não é não? Quantos anos faz que a gente já está aqui? 20 e tantos anos. Era já para ter, a gente está plantando, colhendo, os filhos, netos, brincando, casas. Estamos aqui, no meio do deserto, e não temos a mínima ideia quando é que isso vai acabar. Só vai acabar quando o último daquela geração morrer. O último daquela geração morrer. Deve ter sido muito duro para Josué e Calebe, muito duro, porque eles sofreram as consequências da falta de fé dos outros. Eles eram os remanescentes fiéis. Mas eles desanimaram? Não. Vamos andar, tem que andar, vamos andar. É isso que eles querem andar, vamos andar.
E eles andaram com o povo. Ser remanescente vai nos colocar nesse tipo de situação. Nós vamos perder votos importantes e às vezes seremos a minoria numa votação. Pode ser votação na política, pode ser na votação na igreja ou na família. Nós vamos perder, vamos ser minoria e nós vamos sofrer com os outros. Josué e Caleb caminharam pelo deserto durante 40 anos por causa daquela decisão que o pessoal fez. Mas não desanime, porque eles foram os únicos que entraram na terra. Nem Moisés nem Arão entraram na terra. O Caleb e o Josué. Deus poupou os dois e provavelmente a família deles para entrar na terra. Eles entraram na terra. Eles conquistaram a terra. Josué se tornou o general da conquista. Caleb tem histórias maravilhosas dele lutando para conquistar o pedacinho de terra dele. Falou: Deus me deu esse pedaço de terra e eu ainda vou lutar, eu ainda tenho energia para lutar. Eu ainda tenho energia para lutar. E foi lá e conquistou a terra dele. Eles entraram na terra. Eles foram o único daquela geração que entraram na terra prometida. Pisaram na terra prometida. Consegue imaginar o gostinho na boca de Josué e de Caleb quando eles cruzaram o Jordão e pisaram do outro lado do Jordão? A sensação deles, né? Entramos na terra. Da mesma forma que nós vamos ser recompensados no final. Todo remanescente fiel será recompensado no final. Você vai passar dificuldades, você vai enfrentar lutas, você vai perder votos, campanhas, às vezes direções da igreja na tua vida, e você vai ser voto vencido. Não desanime. A palavra aqui é não desanime. Essa é a mensagem de Deus para você. Não desanime. Para ser um remanescente fiel, você não pode desanimar, porque você vai ser recompensado no final. Não importa quanto tempo vai durar. Para Josué e Caleb foram 40 longos anos andando no deserto. Mas eles foram recompensados. Às vezes nos sentimos como se Deus tivesse nos abandonado. Está demorando muito. Não desanima. Ele não nos abandonou e nem irá nos abandonar. Ele está conosco durante toda a caminhada. Então, querido, não desanime. Deus sabe o que você está passando. Deus está vendo a tua situação. Não importa, eu perdi o voto, agora eles vão fazer isso, agora eles vão fazer aquilo. Não desanime, continue fiel. Continue fiel. Não é que você vai ceder e fazer o que a turma quer que você faça. Não, você vai continuar fiel a Deus. Você não vai desanimar. Porque quando você é fiel a Deus, quando você é um remanescente fiel a Deus, Deus vai te recompensar. Ele vai te sustentar e vai te dar a vitória no final. Ele vai te recompensar no final. Essa é a lição que a gente aprende com Josué e com Caleb aqui. Não podemos desanimar. Perdeu? Vamos para frente. Como diz a música, você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, continua fiel. É a minoria, continua fiel. Deus vai te recompensar. Essa é a mensagem de Deus para você. Não desanime. Não desanime. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença na nossa vida. E, Senhor, muitas vezes nós enfrentamos lutas e dificuldades. Muitas vezes nós somos votos vencidos, ó Deus, na vida, na família, na igreja, na política. Mas nós queremos ser fiéis a Ti, ó Deus. Queremos ser fiéis. Ajuda-nos a continuar fiéis. Não importa o que nós estamos passando. Para que
que o Senhor nos recompense pela nossa fidelidade, dá graça para nós, Senhor. Sustenta a nossa vida e não nos deixe desanimar. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. Eu gostaria de incentivar você de novo a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja. Ajuda a gente a abençoar outras pessoas. A gente deve voltar no domingo que vem, e durante a semana, não se esqueça, nós temos o Pingo de Prosa, segunda a sexta, na hora do almoço. Eu lanço um videozinho, né? Então venha, assista esse videozinho e seja abençoado. Essa é a ideia, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.